Então, vocês repararam que utilizar somente um dispositivo para criar uma queda de tensão no nosso conversor CC-CC, ele vai ser impraticável na maioria dos casos, onde a queda de tensão é relativamente grande da fonte para a nossa carga. Uma forma mais inteligente seria utilizar um conversor chaveado para fazer essa conversão de tensão para a saída. A gente pode utilizar, então, uma chave para controlar a tensão que a fonte leva para a nossa carga. Essa chave aqui, então, ela permaneceria um certo período de tempo fechada, ou seja, os 100 volts da fonte iriam para a carga agora, e em um dado momento essa chave se abre e a tensão sobre a carga cai para zero. E repetimos o ciclo continuamente. Vocês vão reparar que, na média, a tensão na carga fica aqui em torno de 50 volts. Mas claro, a tensão na saída agora aqui não é mais uma corrente contínua. Para fazer com que isso aqui vire uma corrente contínua, a gente pode colocar então um filtro aqui dentro do nosso conversor CC, de modo a atenuar essas tensões. A vantagem desse conversor é que, quando a chave aqui estiver fechada, a queda de tensão sobre ele é de 0 volts, e a corrente passando por ele é o nível que a carga está demandando. Como a potência sendo consumida pelo nosso conversor é igual à multiplicação pela tensão sobre ele vezes a corrente que passa por ele, ele não vai estar consumindo potência nenhuma enquanto a chave estiver fechada. Já quando a chave estiver aberta, toda a tensão da fonte vai se concentrar em cima da nossa chave. E assim a gente tem uma tensão de 100 volts sobre ela. Mas como ela está aberta, não passa corrente nenhuma por ela. E, da mesma forma, esse conversor aqui não consome potência nenhuma, porque a corrente é de 0 amperes. Claro que aqui a gente está imaginando um circuito ideal, né? Onde a gente tem uma chave que vai ter uma queda de tensão sobre ela igual a 0 volts quando ela estiver conduzindo. Mas já conseguem perceber uma vantagem muito grande ao método que a gente tinha anteriormente. Porque apesar de a gente estar no caso ideal aqui, vocês veem que a potência que esse cara aqui consome é de sempre 0 volts, independente dele estar conduzindo ou não estar conduzindo. Numa aplicação real, a gente não vai estar utilizando uma chave ideal para chavear o nosso circuito. Você vai estar utilizando, por exemplo, um transistor bipolar de junção com um driver aqui que comanda quando ele vai entrar em modo de condução ou em modo de corte. Quando ele estiver conduzindo, vai existir uma queda de tensão aqui entre o coletor e o emissor dele, que vai fazer com que esse conversor aqui consuma uma certa potência da fonte para operar. Mas essa potência não vai ser tão grande quanto aquela que a gente observou anteriormente, onde a gente utilizou um resistor ou um transistor TBJ funcionando como um resistor para reduzir a tensão da fonte, antes de chegar na carga. Assim, com conversores chaveados de corrente contínua para corrente contínua, a gente consegue reduzir significativamente a potência sendo consumida pelo nosso conversor. Nesse tipo de conversor, a tensão média de saída depende do que a gente chama de razão cíclica dessa onda, que depende do tempo em que a chave ficou conduzindo, que a gente chama de T1, e do tempo em que a chave ficou em corte, que a gente chama de T-off. Essa razão cíclica aqui, então, é dado por T1 dividido por T1 mais T-off. O menor estado possível é quando essa onda fica o tempo todo desligado, ou seja, o T1 é igual a zero, e a nossa razão cíclica é igual a zero, então a nossa tensão média de saída vai ser igual a 0 volts também. E no máximo vai ser quando a chave fica ligada por todo o ciclo. Então, T-off é igual a zero e a nossa razão cíclica é igual a 1. E aí, nesse caso, os 100 volts da nossa tensão de entrada seriam enviados para a tensão de saída. Se a gente colocar isso, então, num gráfico, em que no eixo X aqui a gente tem a razão cíclica, à medida que a razão cíclica vai de 0 até 1, a tensão média de saída na fonte vai indo de 0 volts até a tensão da fonte, que no caso do nosso exemplo é de 100 volts.